Vamos lá, vamos falar sobre a nossa manchete principal, inclusive, reportagem da Juliana Dalpiva, falando sobre a situação de ramagem, né, que barrou a demissão de investigados por espionagem da ABIN. Mostra até aqui a nossa reportagem da Juliana Dalpiva. Ramagem, que foi, né, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, deputado federal, Alexandre Ramagem, do PL, ele barrou em setembro de 2021 a demissão de 2 servidores da agência que acabaram fora do serviço público apenas na última sexta-feira, após serem presos pela Polícia Federal na Operação Última Milha. A PF investiga o uso indevido de um sistema de monitoramento de celulares para espionar integrantes do judiciário entre 2019 e 2021 e também seriam alvos de espionagem jornalistas, políticos e também desafetos do ex-presidente Bolsonaro. Juliana Dalpiva e Eduardo Militão tiveram acesso exclusivo aos documentos de procedimento administrativo. Em abril de 2021, a Corregedoria Geral da ABIN reconheceu a culpa dos servidores e acompanhou a recomendação do relatório final que pedia a demissão dos 2. E após a interferência de Ramagem, o processo levou mais 2 anos para ser concluído. Ele chefiou a ABIN de 2019 a março do ano passado, quando deixou o cargo para disputar a eleição para deputado federal. Vamos lá, Josias. O que significa essa informação que a Juliana e o Militão conseguem com exclusividade aqui no UOL? Quer dizer, essa barragem que aconteceu pelo ex-diretor da ABIN, o que isso significa? Que impacto isso tem nessas investigações? Temos aí 2 problemas, Fabiola. O primeiro problema está localizado no governo anterior. Alexandre Ramagem comandava a ABIN. Havia 2 servidores que violaram a legislação, servidores de carreira, não poderiam ser empresários, e atuaram como empresários, eram sócios de uma empresa, essa empresa participou de um pregão no Exército para vender equipamento de espionagem para o Exército. Não poderiam ter atuado como empresários, portanto, violaram a lei, houve sindicância interna, comprovou-se que a violação existiu, eles tinham compromisso de dedicação exclusiva à ABIN, violaram também este compromisso, então o caso era de demissão. Não foram demitidos, o Ramagem segurou a demissão. Por que segurou? A suspeita que a Polícia Federal investiga agora é a de que esses 2 servidores chantagearam a direção da ABIN, ou chantagearam o Ramagem, porque eles tinham conhecimento daquele programa espião, aquele software israelense que foi utilizado durante a gestão Bolsonaro para seguir os passos, por meio do sinal de celular, daqueles que o governo Bolsonaro considerava adversários. Então, como eles tinham conhecimento do esquema que estava sendo utilizado ilegalmente para vigiar adversários do governo, eles chantagearam, segundo a suspeita da Polícia Federal, a direção da ABIN na época, que era chefiada pelo Ramagem, pelo Alexandre Ramagem. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a ABIN, no governo do Lula, herdou essas encrencas e conviveu com elas. A ABIN é herdeira dos maus hábitos do SNI e nunca fez jus ao nome, mas passou a exagerar. Nos primeiros meses do governo Lula, a Agência Brasileira de Inteligência se revelou incapaz de detectar a sua própria desinteligência. Manteve nos seus quadros enroscos herdados do Bolsonaro. Então, a ABIN só afastou por pressão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esses 2 servidores, dos quais ele deveria ter se livrado por opção e não por pressão do Alexandre de Moraes. E a atmosfera mal cheirosa, ela é ainda mais preocupante porque quem está chefiando a ABIN hoje é um delegado da Polícia Federal, um sujeito experiente, chama-se Luiz Fernando Correia. Ele está tendo que prestar esclarecimentos agora no Congresso Nacional. Vai hoje depor a portas fechadas numa comissão que existe para acompanhar os trabalhos da inteligência do Estado. Chama-se Comissão Mista de Atividades de Inteligência do Congresso. Então vai lá o
o Luiz Fernando Correia, para prestar esclarecimentos, e ele precisa explicar por que esperou pela prisão desses dois agentes, chamam-se Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izik, foram presos na última sexta-feira e só depois da prisão a ABIN publicou a exoneração de ambos no Diário Oficial, numa edição extra. E esse processo que recomendava a demissão de ambos, que o Ramagem segurou lá no governo Bolsonaro, estava concluído em março, agora no governo Lula. Então, desde março, eles já poderiam ter sido demitidos e não foram. Os processos foram engavetados. Só agora, depois de presos, é que eles foram afastados. E há uma outra questão que precisa ser esclarecida, que é a promoção de um personagem chamado Paulo Maurício Fortunato. Esse delegado, que agora assumiu o comando da BIM, assumiu no final de maio, esse Luiz Fernando Correia, ele nomeou esse Paulo Maurício Fortunato para chefiar a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é o terceiro posto na hierarquia da ABIN. E a biografia dele já estava enganchada também nessa encrenca da espionagem dos adversários do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, na gestão Bolsonaro, esse Fortunato foi diretor de operações da ABIN. E foi ele quem operacionalizou o uso ilegal do software israelense para bisbilhotar adversários do governo Bolsonaro. Então, ele seguia os rastros dos adversários do governo pelo sinal do celular. Então, ele tem que explicar, o Luiz Fernando agora, por que promoveu esse personagem também, que teve uma batida policial na casa dele, encontraram lá 170, mais de 170 mil dólares, ele também vai ter que explicar a origem, o tal Fortunato. Então, Fabiola, o principal dever de um órgão de inteligência é desconfiar da própria inteligência. Quando assumiu o comando da ABIN, o Luiz Fernando Correia, ele não podia ter mantido na gaveta a demissão de duas encrencas que estavam prontas ali, esperando para ser demitidas, e não poderia também ter promovido um problema herdado, promoveu a terceiro posto na hierarquia da ABIN, um problema herdado do Bolsonaro. Então, o Luiz Fernando exagerou na falta de astúcia, Fabíola. Então, temos dois problemas. Um que nasceu no Bolsonaro e outro que sobreviveu na gestão Lula. E, aliás, hoje a Comissão Mista de Atividades de Inteligência do Congresso vai ouvir o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia. Sabe que horas que vai ser, José? Vai ser agora às 10 horas da manhã ou à tarde? Acho que é o período da tarde, né? Era de manhã, estava marcado para o período da manhã. Normalmente começa às 10 horas, né? Tá. E o único inconveniente dessa reunião é que ela se dará a portas fechadas. É hábito dessa reunião, como ela trata de atividades de inteligência, que normalmente exigem um certo sigilo, mas eu acho inadequado neste caso aqui, Fabíola, que isso se dê a portas fechadas, porque já está tudo escancarado. A Polícia Federal já fez o que tinha que fazer, as batidas de busca e apreensão já foram feitas, tem gente preso, então está tudo escancarado. E aí só a plateia vai ser privada das questões e das respostas que serão fornecidas lá por esse diretor da ABIN, o Luiz Fernando Correia. Não me parece razoável. Acho que o melhor seria abrir as portas dessa reunião para que todo mundo acompanhasse. Não tem nada de sigiloso aí. É tão vergonhoso o caso que o ideal seria fazer a reunião a portas abertas para que essa encrenca toda seja acomodada ali em pratos bem limpos, bem asseados. É preciso transparência nesse momento, Fabíola, porque é muito mal cheiroso tudo isso. O que aconteceu antes e também o que aconteceu agora. Bom, vamos acompanhar também esse depoimento. A intenção é justamente esclarecer essa operação da Polícia Federal da semana passada. Ele foi convidado, Luiz Fernando Correia, para essa comissão justamente por isso, para poder esclarecer essa operação na semana passada, que revelou esse monitoramento, essa lista de pessoas que eram alvo de um monitoramento ilegal por parte da ABIN, entre eles juristas, inclusive, além de jornalistas, políticos, ministros do Supremo. Mas eu queria ouvir o Thales também sobre a situação do Ramagem, né? Essa informação que vem de que ele barrou a demissão de investigados, isso já se sabia dentro da ABIN que isso estava acontecendo, segurou. O que isso prova, ô Thales? O que isso traz de indícios em relação de que realmente havia ali um objetivo de espionagem de desafetos do ex-presidente? Bem, primeiro que a área de informações
do governo Bolsonaro se transformou num campo minado e numa história que não tem mocinhos. O pior é que isso transbordou para o governo atual, que não consegue fazer o que tem que ser feito. O caso da BIM é o caso de você passar o rodo, tirar todo mundo, acabar com o órgão, fazer um novo órgão, limpar, porque aquilo é um campo minado. O caso do Ramagem é outro. O caso do Ramagem, ele foi é, trazido para o Planalto depois daquela briga do Sérgio Moro, com o Bolsonaro, e que o Bolsonaro queria, e disse numa reunião ministerial, para todo mundo, gravada e que foi divulgada, que queria informações, que estava sem informações, queria proteger a família dele e precisava da área de informações e quis levar o Ramagem para ser diretor-geral da Polícia Federal. O Ramagem, então, era o homem do Bolsonaro para operar o aparato de informações do governo e deixar o Bolsonaro e os filhos sabendo de investigações sobre rachadinha, investigações contra o Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, etc. e tal. Aí, como ele foi. E o Moro, ao sair, denunciou isso. Olha, tá querendo. O Bolsonaro está querendo botar a mão na Polícia Federal. Como chamou o Ramagem, e o ministro Alexandre de Moraes soltou uma liminar barrando a ascensão do Ramagem para o cargo, dizendo que havia desvio de finalidades. Aí o Bolsonaro, então, levou o Ramagem para a BIM. Não sei o que é pior, a BIM, a Polícia Federal. Eu acho que na Polícia Federal ele seria talvez mais vigiado. Na BIM, ali não tem jeito. Ali eles eram chamados, na época da ditadura, de arapongas. Era essa grande expressão sobre essa gente aí de espiões do Palácio do Planalto. Eram os arapongas do governo. Tinha araponga também muito na área militar. Sobrou ainda, mas houve uma limpa depois do período de redemocratização. O Bolsonaro até quis refazer essas arapongagem na área militar, mas não teve grande sucesso. Manteve no palácio com o general Heleno, que era o chefe do GSI. O Ramagem é produto disso daí, dessa arapongagem. E se ele foi ou não chantageado, eu acho, sinceramente, pouco provável que ele tenha sido chantageado. Eu acho mais provável que ele estivesse protegendo esses dois que eram da mesma turma dele, da mesma patota, todo mundo da mesma patota. Então, mas tudo bem, chantageado ou protegendo, ele retardou o processo ao máximo, retardou a demissão dos dois, segundo a Juliana Dalpiva e o Militão, com uma bela apuração, ele retardou a demissão dos dois. Mas o Ramagem é fruto de uma história sem mocinhos, que é a história da ABIN. A gente Tem vai detalhe, viu, tratando disso, né? Fabiola? Fala, Josias. Um detalhe só para que as pessoas saibam o quão grande é esse problema, né? O Ramagem, ele virou deputado federal. E, portanto, como deputado federal, ele tem foro privilegiado no Supremo, só pode ser investigado e processado no Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro já não pode alegar que, neste caso, o processo deveria descer. Daqui a pouco entra o Bolsonaro nesse processo também. Agora, ele, como deputado, ele participa desta comissão, a que nós nos referimos há pouco, a comissão que investiga as atividades de inteligência do governo. Estará lá, a portas fechadas, com prerrogativas de deputado, podendo inquirir o Luiz Fernando Correia, que é o novo diretor da BIM. Então, veja a anomalia a que chegamos, né? Personagens que cometeram impropriedades, para dizer o mínimo, no caso do Ramagem, vamos ficar na impropriedade até que o Supremo caracterize como crime alguma coisa que ele fez. Está sendo investigado, vamos ser comedidos aqui. Mas cometeu pelo menos impropriedade. Está lá ele, munido de mandato parlamentar, concedido pelo eleitor do Rio, fazendo pose de inocente.
e até inquirindo o novo diretor da ABIN. É um escracho isso, Fabiola, é um escárnio, mas acontece. Assim é a democracia, assim é quando o eleitor não reflete adequadamente sobre o voto que dá. E a gente está falando aqui sobre a situação do Ramagem, que é grave, como vocês dois falaram, né, sobre a atuação política dele em algo que deveria ser extremamente preservado. Né? A gente está falando de um órgão extremamente importante, a ABIN, e o quanto isso mostra a vulnerabilidade de um governo. Né? A gente até ouviu aqui, né, Josias, eu não sei se naquele dia o Thales estava ou não, mas uma especialista na área de segurança cibernética, uma advogada que estava na Alemanha conversando que foi usado para a ABIN, isso é muito grave. Né? A gente está falando de um governo espionar cidadãos. Né? Isso é extremamente grave. A gente vai ver no que isso vai dar. Pode não dar nada, como muita coisa, né? Aqui. Pode dar nada, como em muita coisa, mas é algo extremamente grave e tem que ser olhado. Ô, Josias, só uma informação, a gente estava falando, parece que o depoimento do Luiz Fernando Correia ficou para as 3 horas da tarde mesmo, viu, Josias? É o que está confirmado aqui, o Diego Carvalho confirmou para a gente, vai ser às 3 horas da tarde, ele confirmou já a presença, vai ser realmente secreta a participação dele na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso, sobre essas suspeitas. Ô,